Livro O Medo da Liberdade, de Erich Fromm, capítulo de número 4, Os dois aspectos da liberdade para o homem moderno. O capítulo anterior foi dedicado a uma análise do conteúdo psicológico das principais doutrinas do protestantismo. Nele se viu que as novas doutrinas religiosas eram uma resposta a necessidades psíquicas que, em si mesmas, provinham do colapso do sistema social medieval e do início do capitalismo. A análise concentrou-se no problema da liberdade em seu duplo significado. Mostrou que a liberdade dos liames tradicionais da sociedade medieval, embora dando ao indivíduo uma nova sensação e independência, ao mesmo tempo fez com que ele se sentisse só e isolado, encheu-o de dúvida e angústia, instigando-o para uma nova sujeição e para uma atividade compulsiva e irracional. Neste capítulo, desejo mostrar que o desenvolvimento ulterior da sociedade capitalista afetou a personalidade na mesma direção que ela começara a seguir na época da Reforma. Por meio das doutrinas do protestantismo, o homem foi preparado psicologicamente para o papel que deveria exercer no moderno sistema industrial. Este sistema, sua prática e o espírito que dele brotou, alcançando todos os aspectos da vida, afeiçoaram a personalidade total do homem e acentuaram as condições que examinamos no capítulo precedente. Desenvolveram o indivíduo e tornaram-no mais inerme, ampliaram a liberdade e criaram dependências de uma espécie nova. Não tencionamos descrever o efeito do capitalismo em toda a estrutura do caráter do homem, já que focalizamos apenas um aspecto deste problema geral, o caráter dialético do processo de expansão da liberdade. Nossa meta será evidenciar que a estrutura da sociedade moderna afeta o homem de duas maneiras simultaneamente. Ele fica mais independente, confiante em si e crítico, e fica mais isolado, sozinho e com medo. A compreensão do problema da liberdade em sua inteireza depende da capacidade mesma de ver ambas as faces do processo e não perder a pista de uma enquanto se está seguindo a da outra. Isto é difícil, porque normalmente pensamos em termos não dialéticos e somos inclinados a duvidar de que duas tendências contraditórias possam promanar de uma causa única. Além disso, o aspecto negativo da liberdade, o fardo que ela coloca sobre o homem, é difícil de perceber, especialmente para aqueles que amam a causa da liberdade. Pelo fato de, na pugna pela liberdade, na história moderna, a atenção ter estado focalizada no combate às antigas formas de autoridade e repressão. Era natural que se achasse que quanto mais fossem eliminadas estas, tanto mais liberdade se ganharia. Deixamos de reconhecer, contudo, que malgrado o homem se tenha livrado de velhos inimigos da liberdade, surgiram novos inimigos de natureza distinta. Inimigos estes que não são essencialmente restrições externas, mas fatores internos que tornem a realização total da liberdade da personalidade. Cremos, por exemplo, que a liberdade de culto constitui uma das vitórias finais da liberdade. Não reconhecemos, sem embargo, que, embora isso seja uma vitória contra os poderes da Igreja e do Estado, que não permitam ao homem adorar a Deus segundo sua própria consciência, o indivíduo moderno perdeu em grande parte a capacidade interior de ter fé em qualquer coisa que não seja demonstrável pelos métodos das ciências naturais. Ou então, para escolher outro exemplo, achamos que a liberdade de expressão é o último passo na marcha para a vitória da liberdade. Esquecemos que, conquanto a liberdade de expressão constitui uma vitória importante na batalha contra as restrições antigas, o homem moderno se encontra em uma situação em que muito do que ele pensa e diz são as coisas que todos os demais pensam e dizem, que ele não adquiriu a capacidade de pensar originalmente, isto é, por si mesmo. A única que pode dar conteúdo à sua alegação de que ninguém pode interferir na manifestação de suas ideias. Mais ainda, orgulhamo-nos de que, na conduta da vida, o homem se tenha libertado de autoridades externas que lhe digam o que fazer e o que não fazer. Menosprezamos o papel das autoridades anônimas, como a opinião pública e o senso comum, que são tão poderosos devido à nossa profunda presteza em conformar-nos com as expectativas que todos têm a nosso respeito e nosso temor igualmente entranhado de sermos diferentes. Por outras palavras, estamos fascinados pelo aumento da liberdade de poderes fora de nós e cegos para as nossas restrições, compulsões e medos interiores, que tendem a solapar o significado das vitórias alcançadas pela liberdade contra seus inimigos tradicionais. Por isso,
Somos propensos a pensar que o problema da liberdade é exclusivamente o de conquistar ainda mais liberdades do tipo que já conquistamos no decurso da história moderna e a crer que a defesa da liberdade contra tais poderes que negam essa liberdade é tudo de que necessitamos. Esquecemos que, apesar de cada uma das liberdades já conquistadas ter de ser defendida com o máximo vigor, o problema da liberdade não é só quantitativo, mas qualitativo, que só temos de conservar e aumentar a liberdade tradicional, porém que temos de obter um novo tipo de liberdade, aquela que nos habilita a realizar nosso próprio eu individual, a ter fé neste eu e na vida. Qualquer avaliação crítica do efeito que o sistema industrial teve sobre esta espécie de liberdade interior deve principiar pela compreensão plena do enorme progresso que o capitalismo significou para o desenvolvimento da personalidade humana. Com efeito, qualquer apreciação crítica da sociedade moderna que desdenhe este aspecto do quadro por força estará enraizada num romantismo irracional e será suspeita de criticar o capitalismo não por amor ao progresso, mas por amor à destruição das mais importantes façanhas do homem na história moderna. O que o protestantismo começou a fazer ao libertar o homem espiritualmente, o capitalismo prosseguiu intelectual, social e politicamente. A liberdade econômica foi a base deste desenvolvimento, a classe média, seu campeão. O indivíduo não mais era limitado por um sistema social fixo, alicerçado na tradição e com uma margem relativamente pequena para o adiantamento pessoal, além dos limites tradicionais. Era-lhe permitido, e dele se esperava que assim fizesse, ter sucesso nos proveitos econômicos a que fosse conduzido por sua diligência, inteligência, coragem, economia ou sorte. Sua era a oportunidade do êxito, seu o risco de perder e de ser um dos mortos ou feridos na feroz batalha econômica em que cada um lutava contra todos os demais. No sistema feudal, os limites de expansão de sua vida haviam sido traçados antes de ele vir ao mundo. No sistema capitalista, porém, o indivíduo, particularmente o membro de classe média, tinha uma probabilidade, a despeito de muitas servidões, de vencer com base em seus próprios méritos e ações. Ele via ante seus olhos uma meta por que podia pugnar e que a miúde tinha boas probabilidades de alcançar. Aprendeu a confiar em si mesmo, a tomar decisões responsáveis, a renunciar a superstições, tanto apaziguadoras quanto aterrorizantes. O homem tornou-se cada vez mais livre da opressão da natureza. Dominou forças naturais em grau de que jamais se falara ou com que se sonhara anteriormente. Os homens tornaram-se iguais. As diferenças de casta e religião que outrora haviam sido fronteiras naturais a impedir a unificação da raça humana desapareceram e os homens aprenderam a identificar-se uns aos outros como seres humanos. O mundo ficou cada vez mais emancipado de elementos mistificadores. O homem começou a ver-se objetivamente com ilusões cada vez em menor número. Politicamente, também cresceu a liberdade. Apoiada em sua situação econômica, a classe média em ascensão pôde conquistar o poder político e este criou maiores possibilidades para o progresso econômico. As grandes revoluções da Inglaterra e da França e a luta pela independência norte-americana são marcos quilométricos ao longo dessa evolução, cujo ápice foi o moderno Estado democrático, baseado no princípio da igualdade de todos os homens e no direito igual de todos a participar do governo através de representantes de sua própria escolha. Cada um supunha-se era capaz de agir segundo seu próprio interesse e, ao mesmo tempo, visando ao bem comum da nação. Em uma palavra, o capitalismo não só libertou o homem dos grilhões tradicionais, como igualmente contribuiu de forma tremenda para o incremento da liberdade positiva, para a ampliação de um ego ativo, crítico e responsável. Não obstante, se bem que este fosse um efeito do capitalismo sobre a marcha da liberdade em expansão, ao mesmo tempo tornou o indivíduo cada vez mais isolado, solitário e imbuído de uma sensação de insignificância e impotência. O primeiro fator a ser mencionado aqui é o das características gerais da economia capitalista, o princípio da atividade individualista. Em contraste com o sistema feudal da Idade Média, no qual todos tinham seu lugar fixo em um sistema social ordenado e inteligível, a economia capitalista deixou o indivíduo inteiramente entregue a si mesmo. O que ele faria, como o faria, se seria bem-sucedido ou fracassaria, era absolutamente de sua alçada. É claro que este princípio favoreceu o processo de individuação, sendo sempre citado como importante entrada na coluna de crédito da cultura moderna. Porém, ao fomentar a liberdade ele serviu para cortar todos os vínculos entre os indivíduos e, por conseguinte, para separar e isolar cada um de seus semelhantes.
Tal acontecimento havia sido preparado pelos ensinamentos da Reforma. Na Igreja Católica, o relacionamento do indivíduo com Deus baseava-se na filiação à Igreja. Esta era o elo entre ele e Deus, e assim restringia de um lado a sua individualidade, mas de outro permitia-lhe defrontar com Deus como parte integrante de um grupo. O protestantismo fez o indivíduo enfrentar Deus sozinho. A fé, na acepção de Lutero, era uma experiência inteiramente subjetiva, qualidade esta que também tinham, como Calvino, a convicção de salvação. O indivíduo que enfrentava o poderio de Deus sozinho não podia deixar de sentir-se esmagado de procurar a salvação por meio de uma submissão completa. Psicologicamente, este individualismo espiritual não é muito diferente do individualismo econômico. Em ambos os casos, o indivíduo está completamente só e, em seu isolamento, defronta com o poder superior, seja o de Deus, os concorrentes ou de forças econômicas impessoais. A relação individualista com Deus foi a preparação psicológica para o caráter individualista das atividades seculares do homem. Embora o caráter individualista do sistema econômico seja um fato incontestável, só podendo parecer discutível o efeito que este individualismo econômico teve em agravar a solidão do indivíduo, o ponto que vamos apreciar agora contesta alguma das concepções mais geralmente aceitas acerca do capitalismo. Segundo elas, na sociedade moderna o homem tornou-se o centro e a finalidade de todas as atividades, que o que ele faz, o faz para si mesmo, que o princípio do interesse próprio, o egoísmo, são as motivações onipotentes da atividade humana. Conclui-se do que foi dito no princípio deste capítulo, que acreditamos ser isto verdade até certo ponto. O homem fez muito por si mesmo, por seus próprios objetivos, nestes últimos 400 anos. Todavia, muito do que ele pareceu ser seu objetivo não era dele. Se quisermos dizer com ele, não o operário nem o fabricante, mas o ser humano concreto com todas as suas potencialidades emocionais, intelectuais e sensoriais. Além da afirmação do indivíduo que o capitalismo suscitou, ele também conduziu a uma autonegação e a um ascetismo que são a continuação direta do espírito protestante. Com o fito de explicar esta tese, devemos mencionar primeiro um fato que já foi enunciado no capítulo anterior. No sistema medieval, o capital era o servo do homem, porém no sistema moderno, tornou-se o seu senhor. No mundo medieval, as atividades econômicas eram um meio para alcançar um fim. O fim era a vida mesma, ou como a Igreja Católica entendia, a salvação espiritual do homem. As atividades econômicas são necessárias, mesmo as riquezas podem atender às finalidades de Deus, mas qualquer atividade externa só tem significado e dignidade até o ponto em que favorece os objetivos da vida. A atividade econômica e o desejo de lucro por amor a este pareciam tão irracionais para o pensador medieval quanto sua ausência se assemelha ao modo de pensar moderno. No capitalismo, a atividade econômica, o sucesso, as vantagens materiais passam a ser fins em si mesmos. O destino do homem torna-se contribuir para o crescimento do sistema econômico, a juntar capital, não tendo em vista sua própria felicidade ou salvação, mas como um fim por si mesmo. O homem converteu-se em um dente de engrenagem da vasta máquina econômica, importante se dispunha de muito dinheiro, insignificante em caso contrário, mas sempre um dente de engrenagem para servir a uma finalidade a ele alheia. Essa disposição para submeter o próprio eu a fins extra-humanos foi de fato preparada pelo protestantismo, malgrado nada estivesse mais afastado do espírito de Lutero ou de Calvino do que aprovar uma supremacia, assim, das atividades econômicas. Porém, em sua doutrinação teológica, eles haviam preparado o terreno para este desenvolvimento ao romper a coluna vertebral espiritual do homem, seu sentimento de dignidade e brio, ensinando-lhe que sua atividade devia favorecer metas a ele extrínsecas. Como vimos no capítulo precedente, um ponto capital dos ensinamentos de Lutero foi a ênfase que pôs na maldade da natureza humana, na inutilidade de sua vontade e de seus esforços. Calvino deu o mesmo destaque à iniquidade humana e colocou no centro de seu sistema a ideia de que o homem deve abater ao máximo sua altivez e outro sim, que a finalidade da vida do homem é exclusivamente a glória de Deus e nunca a sua. Assim, Lutero e Calvino prepararam o homem psicologicamente para o papel que tinha de assumir na sociedade moderna, o de sentir seu próprio eu como algo insignificante e de estar pronto a subordinar sua vida exclusivamente a fins que não os seus próprios. Uma vez pronto o homem para tornar-se apenas um meio para a glória de um Deus que não simbolizava justiça nem amor, estava suficientemente preparado para aceitar o papel de um servo da máquina econômica e, eventualmente, de um Führer. A subordinação do indivíduo como um meio para alcançar fins econômicos
baseia-se nas peculiaridades do sistema capitalista de produção, que faz da acumulação de capital a finalidade e a meta da atividade econômica. Cada um trabalha visando ao lucro, mas o lucro que consegue não se destina a ser gasto, porém a ser investido como novo capital. Este capital, assim acrescido, traz novos lucros, que uma vez mais são investidos e assim por diante em um círculo. Está claro que sempre houve capitalistas que gastaram dinheiro para luxar ou como desperdício evidente. Mas os representantes clássicos do capitalismo gostam de trabalhar, não de gastar. Este princípio de acumular capital, ao invés de usá-lo para consumo, é a premissa das proezas fabulosas de nosso moderno sistema industrial. Se o homem não tivesse atitude ascética para com o trabalho e o desejo de investir os frutos de seu trabalho com o fito de desenvolver as capacidades produtivas do sistema econômico, nunca poderíamos ter conseguido dominar as forças da natureza como logramos. É este progresso das forças produtivas da sociedade que, pela primeira vez na história, permite-nos conceber um futuro em que cessará a luta contínua pelo atendimento das necessidades materiais. Contudo, se bem que o princípio de trabalhar para acumular capital seja objetivamente de enorme valor para o progresso da humanidade, subjetivamente fez o homem trabalhar para fins extrapessoais, converteu-o em um servo da própria máquina por ele construída e por isso conferiu-lhe um sentimento de insignificância e impotência. Até aqui, apreciamos os indivíduos da sociedade moderna que tinham capital e que foram capazes de transformar seus lucros em novos investimentos de capital. Fossem eles grandes ou pequenos capitalistas, sua vida foi devotada ao desempenho de sua função econômica e Fossem eles grandes ou pequenos capitalistas, sua vida foi devotada ao desempenho de sua função econômica, a de amontoar capital. Porém, o que dizer daqueles que não tinham capital e que tiveram de ganhar a vida vendendo seu trabalho? O efeito psicológico de sua posição econômica não foi muito diferente do sentido pelo capitalista. Em primeiro lugar, o fato de serem empregados significava que eram dependentes das leis do mercado, de prosperidade e depressão, de efeito dos aperfeiçoamentos técnicos à disposição de seu empregador. Eles eram manipulados diretamente por este e para eles. Este converteu-se no representante de um poder superior a que tinham de submeter-se. Eles eram manipulados diretamente por este e, para eles, este converteu-se no representante de um poder superior a que tinham de submeter-se. Isto foi especialmente verdadeiro quanto à situação dos trabalhadores até e durante o século XIX. Desde então, o movimento sindicalista deu ao trabalhador algum poder próprio e assim está modificando a situação em que ele nada mais era do que um objeto de manipulação. Além desta dependência direta e pessoal do trabalhador em relação ao empregador, entretanto, ele, como toda a sociedade, foi imbuído pelo espírito de ascetismo e de submissão a fins extrapessoais que descrevemos como característicos dos que possuíam capital. Isso não é de surpreender. Em qualquer sociedade, o espírito da cultura inteira é determinado pelo daqueles grupos que são mais poderosos em tal sociedade. Isso se deve, em parte, a esses grupos terem o poder para controlar o sistema educacional, escolas, igrejas, imprensa, teatro, e, portanto, inculcar suas ideias a toda a população. Ademais, esses grupos poderosos desfrutam tanto prestígio que as classes inferiores mostram-se mais do que solícitas em aceitar e imitar seus valores e em identificar-se com eles psicologicamente. Por enquanto, temos sustentado que o sistema capitalista de produção tornou o homem um instrumento para fins econômicos suprapessoais, acentuou o espírito de ascetismo e de insignificância individual para o qual o protestantismo constituirá a preparação psicológica. Esta tese, todavia, choca-se com o fato de que o homem moderno parece estar motivado não por uma atitude de sacrifício e ascetismo, porém, pelo contrário, por um grau exagerado de egoísmo e pela busca de satisfação do próprio interesse. Como podemos reconciliar o fato de ele se ter tornado objetivamente escravo de fins que não eram seus, e, no entanto, subjetivamente julgou-se motivado por seu interesse próprio? Como podemos reconciliar o espírito do protestantismo e o relevo que ele dá ao altruísmo com a doutrina moderna do egoísmo que alega, segundo a formulação de Maquiavel, que o egoísmo é a mais vigorosa força motivadora do comportamento humano, que o desejo de vantagem pessoal é mais forte que qualquer considerações morais e que um homem preferiria ver o próprio pai morrer do que perder sua fortuna? Pode esta contradição ser explicada pela suposição de que o relevo dado ao altruísmo foi apenas uma ideologia para mascarar o egoísmo subjacente? Embora isto possa ser verídico até certo ponto,
Não cremos ser a resposta completa. Para indicar em que direção parece achar-se a resposta, temos de ocupar-nos das complexidades psicológicas do problema do egoísmo. A suposição sobre que assenta o pensamento de Lutero e de Calvino, assim como de Kant e Freud, o egoísmo é idêntico ao amor a si próprio. Amar aos outros é uma virtude, amar a si mesmo é um pecado. E ainda mais, o amor a outros e o amor a si mesmo excluem-se mutuamente. Teoricamente, deparamos aqui com uma falsidade acerca da natureza do amor. O amor não é primacialmente causado por um objeto específico, por uma qualidade presente em uma pessoa e que só se concretiza ante determinado objeto. O ódio é um desejo veementemente de destruição. O amor, uma afirmação veemente de um objeto. Não é um afeto, mas um anelo atuante e uma afinidade interior cujo objetivo é a felicidade, a expansão e a liberdade de seu objeto. É uma disposição que, em princípio, pode voltar-se para qualquer pessoa e objeto, inclusive nós mesmos. O amor exclusivista é uma contradição em si mesmo. Certamente não é por acaso que uma pessoa se torna objeto do amor manifestado. Os fatores que condicionam uma escolha assim específica são por demais numerosos e complexos para serem examinados aqui. O ponto importante, contudo, é que o amor por um determinado objeto é apenas a concretização e concentração em determinada pessoa do amor presente em potencial numa outra. Não é como o quer a ideia de amor romântico, que só haja uma pessoa no mundo a que essa outra pessoa possa amar, que a grande oportunidade da vida é achar tal pessoa e que o amor a ela resulta em afastamento de todas as outras. A espécie de amor que só pode ser sentido com relação a uma única pessoa demonstra por isso mesmo que não é amor, e sim uma ligação sádico-masoquista. A afirmação básica contida do amor dirige-se para a pessoa amada, como uma encarnação de qualidades essencialmente humanas. O amor a uma pessoa implica amor ao homem como tal. O amor ao homem em geral não é, como frequentemente se supõe, uma abstração que advém depois do amor por determinada pessoa ou uma ampliação da experiência com um objeto específico. Ele é sua premissa, se bem que, geneticamente, seja adquirido através do contato com indivíduos concretos. Disso decorre que meu próprio eu, em princípio, serve como objeto para meu amor como qualquer outra pessoa. A afirmação de minha própria vida, felicidade, crescimento e liberdade está arraigada na existência de uma disposição básica e capacidade para tal afirmação. Se um indivíduo possui esta disposição, ele também a tem para consigo mesmo. Se só puder amar a outros, é porque não pode amar de forma alguma. O egoísmo não é idêntico ao amor de si próprio, mas exatamente seu oposto. O egoísmo é uma espécie de cupidez, como tal contém um caráter de insaciabilidade devido ao qual jamais há qualquer verdadeira satisfação. A cobiça é um poço sem fundo que exaure uma pessoa num esforço indeterminável para satisfazer a necessidade sem jamais atingir a satisfação. A observação acurada mostra que enquanto a pessoa egoísta está sempre angustiada a seu próprio respeito, nunca está satisfeita, mas sempre inquieta, sempre movida pelo medo de não conseguir bastante, de perder algo, de ser despojada de algo. Está cheia de uma ardente inveja contra qualquer um que possa ter mais do que ela. Se observarmos ainda mais de perto, especialmente a dinâmica inconsciente, veremos que este tipo de pessoa basicamente não gosta de si mesmo, detestando-se profundamente. O quebra-cabeça dessa aparente contradição é de fácil solução. O egoísmo tem suas raízes nessa mesma falta de autoestima. A pessoa que não estima a si mesma, que não aceita a si mesma, está numa angústia constante acerca do próprio eu. Ela não possui a segurança interior, que só pode existir baseada em legítima estima e afirmação. Ela tende a estar preocupada consigo, cobiçando tudo para si, visto como basicamente carece de segurança e satisfação. O mesmo subsiste com a chamada pessoa narcisista, que não está tão interessada em conseguir coisa para si quanto em se admirar a si própria. Apesar de superficialmente estas pessoas assim parecerem estar muito apaixonadas por si mesmas, na realidade elas não se estimam, e seu narcisismo, como o egoísmo, é uma supercompensação para a carência básica de autoestima. Freud mostrou que a pessoa narcisista retirou seu amor das outras pessoas, dirigindo-o para a sua própria pessoa. Embora a primeira parte desta afirmação esteja certa, a segunda é falsa. Ela não ama nem a si, nem aos outros. Voltemos agora à questão que nos conduziu a esta análise psicológica do egoísmo. Vimos-nos confrontados com a contradição de que o homem moderno se vê motivado pelo interesse próprio e, no entanto, que sua vida realmente é dedicada a metas que não são suas. Da mesma forma que Calvino achou que a única finalidade da vida do homem não devia ser ele mesmo, mas a glória de Deus.
Procuramos patentear que o egoísmo se encontra implantado na carência de afirmação e de amor pelo eu verdadeiro, isto é, pelo ser humano concreto em sua totalidade, com todas as suas potencialidades. O eu, em cujo interesse o homem moderno age, é o eu social, um eu que é essencialmente constituído pelo papel que, por hipótese, o homem deve exercer e que, na realidade, é simplesmente o disfarce social para a função social objetiva do homem na sociedade. O egoísmo moderno é a cobiça que se radica na frustração do eu verdadeiro e cujo objeto é o eu social. Malgrado o homem moderno pareça concretizar-se pela afirmação máxima do eu, de fato seu eu foi enfraquecido e reduzido a um segmento do eu total, intelecto e força de vontade, com a exclusão de todas as outras partes da personalidade total. Ainda que seja isto verdade, o domínio cada vez maior do homem sobre as forças da natureza não produziu um aumento de vigor do eu individual? Até certo ponto, é fato, e tanto quanto o é que se relaciona com o lado positivo do desenvolvimento individual, cuja pista não queremos perder de vista. Porém, embora o homem tenha alcançado um notável grau de proficiência no controle da natureza, a sociedade não detém o das próprias forças que ela criou. A racionalidade do sistema de produção, em seus aspectos técnicos, é acompanhada pela irracionalidade de nosso sistema de produção em seus aspectos sociais. Crises econômicas, desemprego e guerras governam o destino do homem. O homem construiu seu mundo, ergue fábricas e casas, produz automóveis e roupas, cultiva grãos e frutos. Porém, alienou-se do produto de suas próprias mãos. Não é mais de fato o senhor do mundo que construiu. Pelo contrário, este mundo feito pelo homem converteu-se em seu padrão, ante o qual se inclina, a quem tenta apaziguar ou manipular da melhor forma que lhe é possível. A obra de suas próprias mãos passou a ser seu Deus. Ele parece ser impelido pelo interesse próprio, mas na realidade seu eu total, com todas as suas potencialidades, tornou-se um instrumento para os fins da própria máquina construída por suas mãos. Ele conserva a ilusão de ser o centro do mundo e, por entanto, sente-se dominado por uma intensa sensação de impotência e insignificância que seus ancestrais outrora tinham conscientemente em relação a Deus. O sentimento de isolamento e incapacidade do homem moderno é ainda reforçado pelo caráter assumido por todas as relações humanas. O relacionamento concreto de um indivíduo com outro perdeu seu caráter direto e humano, assumindo um espírito de manipulação e instrumentalidade. Em todas as relações sociais e pessoais, as leis do mercado são a regra. É claro que o relacionamento entre concorrentes tem de ser baseado em mútua indiferença humana. Do contrário, qualquer um deles ficaria paralisado na satisfação de seus encargos econômicos. Lutar um contra o outro e não abster-se da efetiva destruição econômica do outro desde que necessária. O relacionamento de empregador e empregado está saturado do mesmo espírito de indiferença. A palavra empregador encerra toda a história. O dono do capital emprega outro ser humano da mesma forma que emprega uma máquina. Ambos utilizam-se mutuamente em pós de seus interesses econômicos. Ambos são um instrumento nas mãos um do outro. Não é um relacionamento de dois seres humanos que têm algum interesse um no outro, além de sua mútua utilidade. A mesma instrumentalidade é a regra na relação entre o negociante e seu freguês. O freguês é um objeto a ser manipulado, não uma pessoa real cujos objetivos o negociante esteja interessado em atender. A atitude para com o trabalho tem a qualidade de instrumentalidade. Ao contrário de um artesão medieval, o fabricante moderno não está primordialmente interessado no que produz. Ele produz essencialmente com o fito de obter um lucro de seu investimento de capital. E o que produz depende, em última análise, do mercado, que promete que o investimento de capital em determinado ramo se mostrará lucrativo. Não só as relações econômicas, mas igualmente as pessoais, têm este caráter de alinhamento. Em vez de relações entre os seres humanos, revestem-se do caráter de relações entre coisas. Porém, quiçá o caso mais importante, mais devastador deste espírito de instrumentalidade e alinhamento seja o relacionamento do indivíduo com seu próprio eu. O homem não só vende mercadorias, vende a si mesmo e considera-se como uma mercadoria. O trabalhador manual vende sua energia física. O homem de negócios, o médico, o empregado de escritório vendem as respectivas personalidades. Eles têm de possuir uma personalidade se quiserem vender seus produtos ou serviços. Esta personalidade deve ser agradável, mas além disso, seu possuidor deve satisfazer a um certo número de outros requisitos. Deve ter iniciativa, energia, esse ou aquele outro, conforme exigido por sua posição específica. Como sucede com qualquer outra mercadoria, é o mercado que decide o valor destas qualidades humanas. Sim, até mesmo sua existência.
Se não houver utilidade para as qualidades que uma pessoa oferece, ela não tem nenhuma. Tal como um artigo não vendável é inútil, ainda que possa ter certo valor de uso. Assim, a autoconfiança, o sentido do eu, é meramente uma indicação do que os outros pensam da pessoa. Não é ela quem está convencida de seu valor, sem levar em conta a popularidade e sucesso no mercado. Se é procurada, é porque é alguém. Se não é popular, simplesmente não é ninguém. Esta dependência da autoestima em relação ao sucesso da personalidade é a razão pela qual, para o homem moderno, a popularidade tem essa tremenda importância. Dela depende não só o fato de a pessoa progredir ou não em assuntos práticos, mas também o de ela poder conservar sua autoestima ou de cair no abismo dos sentimentos de inferioridade. Tentamos mostrar que a nova liberdade suscitada pelo capitalismo para o indivíduo reforçou o efeito que já havia tido sobre este a liberdade religiosa do protestantismo. O indivíduo ficou mais só, isolado, tornando-se um instrumento nas mãos de possantes forças a ele extrínsecas. Tornou-se um indivíduo mais um indivíduo perplexo e inseguro. Houve fatores que o auxiliaram a sobrepujar as manifestações ostensivas desta insegurança subjacente. Em primeiro lugar, seu ego foi encorajado pela posse de propriedade. Ele, como pessoa, e a propriedade que ele possuía não podiam ser separados. As roupas ou a casa de um homem faziam parte dele tanto quanto seu corpo. Quanto menos ele se sentia como sendo alguém, tanto mais precisou ter posses. Se o indivíduo não tinha propriedades ou as perdia, carecia de uma parte importante de seu ego e, até certo ponto, não era considerado uma pessoa plenamente desenvolvida por si e pelos outros. Outros fatores que favoreceram o ego foram o prestígio e o poder. Eles são, em parte, subprodutos da posse de propriedade e, em parte, o resultado direto do êxito nos campos de competição. A admiração por outros e o poder sobre eles, adicionados ao apoio concedido pela prosperidade, suportam o ego individual inseguro. Para os que tinham pouca propriedade e prestígio social, a família era uma fonte de prestígio individual. Ali o indivíduo podia sentir-se como alguém. Ele era obedecido pela esposa e pelos filhos, era o centro do cenário e ingenuamente aceitava seu papel como um direito natural. Podia ser um João Ninguém em suas relações sociais, mas no lar era um rei. À parte a família, o orgulho nacional, na Europa frequentemente o orgulho de classe, dava-lhe um sentimento de importância também. Mesmo que pessoalmente não fosse ninguém, orgulhava-se de pertencer a um grupo que podia achar superior a outros grupos comparáveis. Estes fatores que apoiavam o ego enfraquecido ser distinguidos daqueles de que falamos no início deste capítulo. A efetiva liberdade econômica e política, a oportunidade de iniciativa individual, o crescente esclarecimento racional. Estes últimos fatores realmente fortaleceram o ego e conduziram ao desenvolvimento da individualidade, independência e racionalidade. Os fatores suportadores, pelo contrário, só ajudavam a compensar pela insegurança e angústia. Eles não as extirpavam, mas as encobriam e assim ajudavam o indivíduo a sentir-se conscientemente seguro. Esta sensação, porém, era parcialmente apenas superficial e só durava enquanto estivessem presentes os fatores suportadores. Qualquer análise pormenorizada das histórias europeia e norte-americana do período entre a Reforma e nossos dias poderá mostrar como as duas tendências contraditórias inerentes à evolução da liberdade para a liberdade correm paralelamente, ou melhor, estão continuamente entrelaçadas. Infelizmente, tal análise escapa aos objetivos deste livro e deve ser reservada para outra publicação. Em certos períodos e em certos grupos humanos especiais, a liberdade humana em sua acepção positiva, vigor e dignidade do eu, foi o fator dominante. Falando em termos gerais, isto ocorreu na Inglaterra, França, Estados Unidos e Alemanha, quando a classe média alcançou suas vitórias econômica e politicamente contra os representantes de uma ordem mais antiga. Em sua pugna por liberdade positiva, a classe média pôde recorrer ao aspecto do protestantismo que se alientava à autonomia e à dignidade humanas, ao passo que a Igreja Católica se aliou aos grupos que tinham de opor-se à libertação do homem a fim de preservar seus próprios privilégios. No pensamento filosófico da era moderna, verificamos também que os dois aspectos da liberdade continuam entretecidos, como já haviam estado nas doutrinas teológicas da Reforma. Destarte, para Kant e Hegel, a autonomia e a liberdade do indivíduo são os postulados centrais dos respectivos sistemas e, no entanto, eles colocam o indivíduo subordinado às finalidades de um Estado onipotente. Os filósofos da época da Revolução Francesa, bem como no século XIX, Feuerbach, Marx, Stirner e Nietzsche, uma vez mais exprimiram intransigentemente a ideia de que o indivíduo não devia ser subordinado a qualquer
a quaisquer finalidades alheias a seu próprio crescimento ou felicidade. Os filósofos reacionários do mesmo século, contudo, postularam explicitamente a subordinação do indivíduo à autoridade espiritual e secular. A segunda metade do século XIX e o começo do século XX revelam que a tendência para a liberdade humana, em seu sentimento positivo, atingiu o auge. Não só a classe média participa dela, mas também a classe operária tornou-se um agente livre e ativo, brigando por suas próprias metas econômicas e, ao mesmo tempo, pelos objetivos mais amplos da humanidade. Com a fase monopolista do capitalismo desenvolvida cada vez mais nas últimas décadas, o valor receptivo das duas tendências para a liberdade humana parece ter se modificado. Os fatores que propendem a debilitar o ego individual ganharam peso, ao passo que os que fortalecem o indivíduo perderam relativamente. O sentimento do indivíduo de impotência e de solidão aumentou. Sua emancipação de todos os vínculos tradicionais tornou-se mais acentuada. Suas possibilidades de realização econômica individual reduziram-se. Ele se sente ameaçado por forças gigantescas e a situação assemelha-se em muitas formas à dos séculos XV e XVI. O fator mais importante desta evolução é o crescente poder do capital monopolista. A concentração de capital, não de riqueza, em certos setores de nosso sistema econômico, restringiu as possibilidades de êxito da iniciativa, coragem e inteligência individuais. Nos setores em que o capital monopolista alcançou vitórias, foi aniquilada a independência econômica de muita gente. Para aqueles que têm de lutar, especialmente para a maior parte da classe média, essa luta assume o caráter de uma batalha contra tais desvantagens que o sentimento de confiança na iniciativa e coragem individuais é substituído por uma sensação de impotência e desesperança. Um poder enorme, conquanto secreto, é exercido sobre o conjunto da sociedade por um pequeno grupo, de cujas decisões depende a sorte de grande parte da sociedade. A inflação na Alemanha em 1923, como o colapso financeiro norte-americano em 1929, agravou o sentimento de insegurança e dissipou a esperança que muitos tinham de melhorar de vida por seus próprios esforços, bem como a crença tradicional nas possibilidades ilimitadas de sucesso. O homem de negócios de pequeno ou médio vulto, que se vê virtualmente ameaçado pelo poder esmagador do capital maior, pode perfeitamente continuar a obter lucros e a preservar sua independência. Todavia, a ameaça que pende sobre sua cabeça aumentou sua insegurança e impotência muito além do que costumava ser. Em sua pugna contra os competidores monopolistas, ele defronta com gigantes quando estava acostumado a lutar contra seus pares. Porém, a situação psicológica dos homens de negócios independentes, para quem a expansão da indústria moderna criou novas funções econômicas, também difere da do antigo homem de negócios independente. Um exemplo dessa diferença é encontrado num tipo de negociante independente que é às vezes citado como típico do desenvolvimento de uma nova classe média, os donos de postos de gasolina. Muitos deles são economicamente autônomos, são tão donos de seu negócio quanto o era um homem que tinha uma mercearia ou um alfaiate que fazia ternos para homens. Que diferença, contudo, entre o tipo antigo e o novo de negociante. O dono da mercearia precisava de um bocado de conhecimentos e habilidade. Podia comprar, conforme sua escolha, de diversos atacadistas, de acordo com o que julgasse apresentar de melhor em preços e qualidades. Tinha muitos fregueses individuais cujas necessidades precisava conhecer, a quem tinha de orientar em suas compras e a quem resolvia se deveria ou não dar crédito. De maneira geral, o papel do negociante à moda antiga não era apenas independente, mas também exigia habilidade, serviço personalizado, conhecimentos e atividade. A situação do dono de um posto de gasolina, pelo contrário, é inteiramente diversa. Só vende um gênero de mercadoria, gasolina e óleo. Tem limitações em suas possibilidades de barganhar com as empresas petrolíferas, repete mecanicamente sem parar o mesmo ato de encher os tanques com óleo e gasolina. Há menos campo para habilidade, iniciativa e atividades individuais do que o de que dispunha o dono de mercearia. Seu lucro é determinado por dois fatores: o preço que tem de pagar pela gasolina e óleo e o número de motoristas que param diante de seu posto. Ambos escapam totalmente a seu controle. Ele age apenas como um intermediário entre o atacadista e o freguês. Psicologicamente, pouca diferença faz em ser empregado da empresa ou ser um negociante independente. Ele é somente um dente da engrenagem na vasta máquina, psicologicamente pouca diferença faz em ser empregado da empresa ou ser um negociante independente. Ele é somente um dente de engrenagem na vasta maquinaria da distribuição. Quanto à parte da nova classe média composta de empregados de colarinho e gravata, cujo número se multiplicou com a expansão das grandes empresas, é claro que sua situação difere bastante da do tipo antigo de pequeno negociante independente. Pode-se alegar que, embora eles não sejam independentes,
em sua acepção formal, na verdade, tem oportunidade para o desenvolvimento da iniciativa e da inteligência com base para o sucesso tão grande ou até maior do que as que existiam para o alfaiate ou merceeiro de outrora. Em certo sentido, isso é sem dúvida verídico, malgrado possa ser contestável em parte. Psicologicamente, contudo, a situação do empregado de escritório é diferente. Ele faz parte de uma imensa máquina econômica, tem uma tarefa altamente especializada, está em competição feroz com centenas de outros indivíduos na mesma situação e é despedido sem dó nem piedade, caso fique para trás. Em suma, ainda que suas possibilidades de sucesso sejam às vezes maiores, ele perdeu grande parte da segurança e independência do antigo negociante. Foi a seu turno convertido em um dente de engrenagem, às vezes pequeno, às vezes maior, de uma maquinaria que lhe impõe seu ritmo, que ele não pode controlar e em relação à qual é absolutamente insignificante. O efeito psicológico da vastidão e superioridade de força da grande empresa também produziu efeitos no operário. Nas organizações menores dos tempos antigos, o operário conhecia pessoalmente seu patrão e estava familiarizado com toda a organização que ele podia vistoriar. Embora fosse contratado ou despedido segundo a lei do mercado, havia uma certa relação concreta entre ele, o patrão e o negócio, que lhe dava uma sensação de conhecer o terreno que pisava. O homem, em uma usina que emprega milhares de operários, age-se em situação diferente. O patrão tornou-se uma figura abstrata, ele nunca o vê. A gerência é um poder anônimo com que ele lida indiretamente e para quem é como indivíduo inexpressivo. A empresa tem mais proporções que ele não consegue ver além do pequeno setor a que se acha ligado seu emprego pessoal. Esta situação foi um tanto equilibrada pelos sindicatos. Eles não só melhoraram a posição econômica do operário, mas também tiveram um importante efeito psicológico de proporcionar-lhe uma sensação de força e significado face aos gigantes com que tem de tratar. Infelizmente, muitos sindicatos, por sua vez, converteram-se em organizações colossais em que há escassa margem para a iniciativa do associado de per si. Este paga sua contribuição e vota de vez em quando, mas uma vez mais é um pequeno dente de engrenagem de uma máquina grande. É da máxima importância que os sindicatos se transformem em órgãos apoiados pela cooperação ativa de cada membro e que sejam organizados de modo que cada sócio possa participar ativamente da vida da organização e se sinta responsável pelo que acontece. A insignificância do indivíduo de nosso tempo não diz respeito apenas a seu papel como negociante, empregado ou operário, mas igualmente a sua função como freguês. Ocorreu uma modificação drástica nesta função nos últimos decênios. O freguês que entrava numa loja de varejo cujo dono era um negociante independente tinha certeza de ser atendido com interesse pessoal. Sua compra era por si importante para o dono da loja. Ele era recebido como alguém digno de interesse. Seus desejos eram examinados. O próprio ato de comprar concedia-lhe um sentimento de importância e dignidade. Quão diversa é a relação de um freguês com uma loja de departamentos? Fica impressionado com a enormidade do edifício, o número de empregados, a profusão de artigos expostos. Tudo isso faz com que se sinta relativamente pequeno e sem importância. Como indivíduo, não tem importância para a loja de departamentos. Ele é importante como um freguês. A loja não quer perdê-lo, porque isto indicaria haver algo errado e poderia significar que a loja perderia outros fregueses pela mesma razão. Como freguês abstrato é importante, como freguês concreto é absolutamente sem importância. Não há ninguém que se alegre com sua vinda, ninguém que se interesse em especial por seus desejos. O ato de comprar tornou-se análogo ao de ir à agência dos Correios para adquirir selos. Esta situação é ainda mais salientada pelos processos modernos de publicidade. A propaganda de venda do antigo negociante era essencialmente racional. Ele conhecia suas mercadorias e as necessidades do freguês, e baseado nisso é que procurava vender. Não há dúvida de que sua conversa de mercador não era inteiramente objetiva e que usava o mais possível de persuasão. No entanto, para ser eficiente, tinha de ser uma conversa bastante racional e sensata. Grande parte da propaganda moderna é diferente. Não apela para a razão, mas para a emoção. Como qualquer outra espécie de sugestão hipnótica, procura impressionar seus objetos emocionalmente e depois fazer com que se submetam intelectualmente. Este tipo de publicidade impressiona o freguês por todos os meios, pela repetição vezes seguida da mesma fórmula, pela influência de uma imagem categorizada, como a de uma senhora da sociedade ou de um famoso pugilista que fume determinada marca de cigarros. Graças ao recurso de atrair o freguês ao mesmo tempo que diminui sua capacidade crítica com o encanto sexual de uma bonita jovem, ameaçando-o com o perigo do CC ou do mau hálito,
estimulando fantasias acerca de uma súbita mudança em toda a sua vida, graças à compra de certo sabonete ou marca de camisa. Todos esses processos são intrinsecamente irracionais. Nada tem a ver com as qualidades da mercadoria e sufocam e destroem a capacidade crítica do freguês, como um opiato ou a própria hipnose. Dão-lhe uma certa satisfação graças aos devaneios que despertam, tal e qual sucede com os filmes de cinema, mas ao mesmo tempo aguçam-lhe a sensação de insuficiência e incapacidade. Com efeito, estes processos de embotar a capacidade de raciocínio crítico são mais perigosos para a nossa democracia do que muitos dos ataques ostensivos a ela feitos, e mais imorais em termos de integridade humana do que a literatura indecente cuja publicação é punida. O associacionismo dos consumidores tem procurado restaurar a capacidade crítica, dignidade e sentimento de significação do freguês, agindo, portanto, em direção semelhante à do movimento sindical. Por enquanto, todavia, seu âmbito ainda não ultrapassou começos bem modestos. O que se aplica à esfera econômica também é verdadeiro na esfera política. Nos primeiros tempos da democracia, havia vários tipos de providências que permitiam ao indivíduo participar ativa e concretamente da votação de uma determinada decisão ou da eleição de determinado candidato a um cargo. As questões a serem resolvidas eram conhecidas por ele, bem como os candidatos. O ato de votar, muitas vezes realizado em uma reunião de toda a população de uma vila, era algo de concreto em que, de fato, o indivíduo era levado em conta. Hoje em dia, o leitor é confrontado por partidos gigantescos que são tão afastados e impressionantes quanto as organizações ciclópicas da indústria. Os problemas são complicados e ficam mais ainda graças a toda a espécie de recursos empregados para embaralhá-los. Talvez o eleitor veja qualquer coisa de seu candidato na época da eleição, desde que apareceu o rádio, porém, não é provável que o veja a miúde, perdendo assim uma das últimas oportunidades de avaliar o seu candidato. Nota do texto. O aparecimento e posterior generalização do emprego da televisão vem modificando sensivelmente este quadro da censura dominante em certos países. Realmente, ele pode escolher entre 2 ou 3 candidatos. Não obstante, não foram escolhidos por ele e eles pouco sabem um do outro. E sua relação é tão abstrata quanto se tornou a maioria das relações. Tal como o efeito da publicidade comercial, os processos de propaganda política tendem a realçar o sentimento de insignificância do eleitor de per si. A repetição de slogans e o destaque dado aos fatores que nada têm a ver com a questão em jogo entorpecem sua capacidade crítica. O apelo claro e racional à sua inteligência é antes exceção do que regra na propaganda política, mesmo nos países democráticos. Confrontando-se com o poderio e o tamanho dos partidos políticos, segundo fica demonstrado nas suas campanhas de propaganda, o eleitor não pode deixar de sentir-se pessoalmente pequeno e de pouca monta. Não quer isto dizer que a publicidade comercial e a propaganda política chamem a atenção abertamente para a insignificância do indivíduo. Muito pelo contrário, elas lisonjeiam-no fazendo com que ele pareça importante e fingem que buscam captar seu julgamento crítico, seu senso de discriminação. Estas aparências, contudo, são essencialmente um meio de apaziguar as desconfianças do indivíduo e ajudá-lo a iludir-se acerca do caráter individual de sua decisão. Não é necessário dizer que a propaganda de que tenho estado falando não é totalmente irracional e que há diferenças na proporção de elementos racionais da propaganda dos diversos partidos e candidatos. Outros fatores foram acrescidos a cada vez maior importância do indivíduo. O cenário econômico e político é mais complexo e mais vasto do que outrora. É menor a possibilidade de um indivíduo enxergar através dele. Os riscos com que se defronta também aumentaram. Um desemprego estrutural de muitos milhões agravou seu sentimento de insegurança. Malgrado o auxílio aos desempregados por órgãos públicos tenha feito bastante para contrapor seus resultados do desemprego, não só economicamente como ainda psicologicamente persiste o fato de que para a maioria das pessoas é muito difícil suportar psicologicamente o ônus do desemprego e da ameaça de este ensombrecer toda a vida delas. Ter um emprego, qualquer que seja, parece a muitos ser tudo o que podem desejar da vida e por que devem ser gratos. O desemprego também incrementou o temor à velhice. Em muitos empregos, somente os jovens e mesmo os inexperientes, ainda ajustáveis, é que são procurados. Isto é, aqueles que ainda podem ser amoldados sem dificuldade para converterem-se em pequenos dentes de engrenagem necessários àquela determinada organização. O perigo de guerra, igualmente, deve ser somado às causas do sentimento de impotência individual. Não há dúvida de que também houve guerras no século XIX. Desde a última guerra, todavia, as possibilidades de destruição cresceram tão tremendamente, o círculo de pessoas que poderão ser afetadas pela guerra ampliou-se de maneira a compreender todas, sem exceção,
que a ameaça de guerra se converteu em um pesadelo, que apesar de talvez não estar na consciência de muitos, antes que seus países se achem diretamente atingidos pelo conflito, obscureceu-lhes a vida e intensificou sua sensação de pavor e de impotência individual. O estilo de todo este período corresponde à imagem que esbocei. A vastidão das cidades em que o indivíduo se sente perdido, edifícios altos como montanhas, um constante bombardeio acústico pelo rádio, grandes títulos nos jornais que mudam 3 vezes por dia e não permitem a ninguém decidir por si o que é importante. Espetáculos em que uma centena de moças demonstra sua habilidade com precisão de um mecanismo de relojoaria para eliminar a individualidade e agem como uma máquina poderosa, embora suave, o ritmo incisivo da música moderna. Estes e muitos outros pormenores são expressões de uma constelação em que o indivíduo defronta com dimensões incontroláveis, ante as quais ele é uma partícula minúscula. Tudo o que lhe resta fazer é acertar o passo como um soldado em marcha numa esteira rolante. Ele pode agir. Seu sentimento de independência e significado, porém, desapareceu. Até que ponto a pessoa comum nos Estados Unidos está imbuída do mesmo sentimento de medo e insignificância parece ser denunciado pela popularidade dos desenhos do camundongo Mickey. Neles, o tema exclusivo, em múltiplas variações, é sempre este. Algo pequeno é perseguido e ameaçado por algo esmagadoramente mais forte, que quer matar ou engolir o pequeno. Este corre e acaba escapando ou até mesmo levando a melhor sobre o adversário. As pessoas não conseguiriam interessar-se continuamente pelas inúmeras variações deste tema único se ele não tocasse de perto sua vida emocional. Aparentemente, o pequeno ameaçado por um inimigo poderoso é o próprio espectador. É assim que ele se sente e é essa a situação com que pode identificar-se. Evidentemente, se não houvesse um fim feliz, não haveria um atrativo contínuo. Como ocorre, o espectador vive todos os seus temores e sentimentos de debilidade e no fim obtém a sensação confortadora de que, a despeito de tudo, será salvo e até dominará o mais forte. Sem embargo, e esta é a parte expressiva e triste do fim feliz, sua salvação depende sobretudo de sua capacidade para fugir e dos acidentes imprevistos que impossibilitem ao monstro agarrá-lo. A posição em que se encontra o indivíduo de nossa época já havia sido prognosticada por pensadores visionários do século XIX. Kierkegaard descreve o indivíduo inerme, dilacerado e atormentado por dúvidas, subjugado pela sensação de isolamento e insignificância. Nietzsche visualiza o niilismo que se aproxima e que deveria manifestar-se no nazismo e pinta o retrato de um super-homem, como a negação do indivíduo insignificante e desorientado que ele via na realidade. O tema da incapacidade do homem encontrou sua mais precisa expressão na obra de Franz Kafka. Em seu O Castelo, ele descreve um homem que quer entrar em contato com os habitantes misteriosos de um castelo que deveriam dizer-lhe o que fazer e mostrar-lhe o lugar dele no mundo. Toda a sua vida consiste em esforços desesperados para entrar em contato com eles, mas nunca consegue e é deixado sozinho com uma sensação de absoluta futilidade e impotência. O sentimento de solidão e impotência foi lindamente manifestado na seguinte passagem de Julian Green. Eu sabia que pouco valíamos em comparação com o universo. Sabia que nada éramos. Porém, ser tão incomensuravelmente nada parece de algum modo ao mesmo tempo acabrunhar e tranquilizar. Esses números, essas dimensões que escapam à compreensão humana, são totalmente desalentadores. Haverá alguma coisa final a que nos possamos agarrar? Em meio ao caos de ilusões em que nos achamos mergulhados, só há uma coisa de verdadeiro, que é o amor. Tudo o mais é nada, um vácuo completo. Espiamos para um imenso abismo e sentimos medo. Entretanto, este sentimento de solidão e incapacidade individual, conforme foi expressado por estes autores e é sentido por muitas pessoas denominadas neuróticas, não é nada de que a pessoa comum se dê conta. É por demais atemorizador para que assim suceda. Fica mascarado pela rotina diária de suas atividades, pela segurança e aprovação que ela encontra em suas relações privadas ou sociais, pelo sucesso nos negócios por diversas distrações por meio de seus divertimentos, conhecimentos e viagens. Contudo, assobiar no escuro não faz a luz acender. A solidão, o medo e a perplexidade persistem. As pessoas não podem suportá-los eternamente. Elas não podem continuar suportando o fardo da liberdade têm de procurar fugir à liberdade de todo, a menos que consigam passar da liberdade negativa para a positiva. As principais rotas sociais de fuga de nosso tempo são a submissão a um chefe, como aconteceu nos países fascistas, e o conformismo compulsivo que prevalece em nossa própria democracia. Antes de passar à descrição dessas rotas de fuga socialmente padronizadas, devo pedir ao leitor que me siga numa discussão dos enredamentos desses mecanismos psicológicos de fuga. Tocamos em alguns deles nos capítulos anteriores.
Todavia, para bem compreender o significado psicológico do fascismo e a automatização do homem na democracia moderna, é mister entender os fenômenos psicológicos não apenas de um modo geral, mas nas minúcias e realidades mesmas de seu funcionamento. Isso talvez pareça um desvio, porém, na verdade, é uma parte necessária de todo o nosso estudo. Assim como não se podem entender convenientemente problemas psicológicos sem conhecer seus antecedentes sociais e culturais, tampouco se podem compreender fenômenos sociais sem o conhecimento dos mecanismos psicológicos subjacentes. O próximo capítulo é uma tentativa de análise desses mecanismos, buscando revelar o que ocorre no indivíduo e mostrar como, em nosso esforço para escapar à solidão e à impotência, estamos dispostos a nos descartar de nosso eu, seja submetendo-nos a novas formas de autoridade, seja conformando-nos compulsivamente com padrões aceitos.